Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Voltamos com nossos devocionais com Deus. Depois de algumas semanas com algumas programações intensas na igreja, a gente voltou com os nossos devocionais. E esse mês nós vamos falar a mesma coisa que o mês da Juventude Batista está falando. Nós vamos acompanhar os devocionais deles, certo? O tema da Juventude Batista nesse mês é Cristo, nossa razão. E dentro desse tema, hoje nós vamos ver o nosso assunto. Cristo, a razão de cuidarmos da nossa mente, alma e corpo. Amém? Antes vamos orar? Senhor, nós estamos te buscando, Pai, para aprender mais de Ti. Nós entramos na Sua presença para descobrir o que o Senhor espera de nós. E queremos saber, Pai, o que o Senhor tem planejado para nós, em todas as áreas da nossa vida. Fala ao nosso coração, ministra a nós, para que a gente esteja sempre disposto para ouvir e te obedecer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, o versículo do nosso dia é: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Tessalonicenses 5:23. Olha que interessante. Nosso corpo todo, nosso pensamento, seja plenamente conservado, irrepreensível, até a vinda do Senhor. E aí, vamos pensar. Em algum momento você se sentiu cuidado? Em algum momento você se sentiu tratado com carinho? Em algum momento você tratou alguém com carinho, cuidou de alguém? É bom a gente observar que alguém cuida da gente, né? É muito bom perceber que alguém se importa com a gente. E aí, quando a gente para e observa, lá em Gênesis 1:26, Deus deu para nós a missão, a função de cuidar de tudo que está ao nosso redor. Desde a natureza até as coisas que a gente adquire. São nossas. Deus nos deu. E é nossa função, nossa missão, cuidar de cada uma delas. E aí, quando a gente olha para a gente também observa que também precisamos cuidar de nós mesmos. Cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo. Como nós temos cuidado da nossa mente? Como nós temos tratado a nossa mente, os nossos pensamentos? Eles têm sido pensamentos de vida? Pensamentos que frutificam? Ou pensamentos de morte, de tristeza, de amargura? Temos cuidado da nossa mente? E quando a gente pensa na nossa alma, temos buscado a Deus? Temos sido fiel à experiência de vida com Deus? Ou temos deixado de lado? Não temos alimentado a nossa vida espiritual? Precisamos pensar nisso. E aí, quando chega no corpo, a gente pensa: estou cuidando direitinho do meu corpo? Mas, Fernanda, como assim cuidar? Ai, do mesmo jeito que eu passo, gente. Olha, zero ânimo para exercício físico. Mas fica um alerta para mim também, igual fica para vocês. Quando eu estava lendo esse devocional, que faz parte dos devocionais da juventude, eu estava pensando nisso. Eu tenho cuidado do meu corpo como eu deveria? Eu acho que não. E não é pela questão de estar acima do peso, não, porque isso, obviamente, quem observa percebe que sim. Mas eu tenho procurado me alimentar bem, do mesmo jeito que a gente
busca estudar, conhecimento, ou busca orar, busca estar sempre em conexão com Deus, conversando, o obedecendo, a gente também precisa pensar no nosso corpo. Tudo isso faz parte de conservar para a vinda de Jesus. E aí? Fica para mim também. Essa lição fica para mim. Não pense que às vezes quando a gente está estudando, a gente fala assim, a Fernanda está falando, ela já sabe, ela já aprendeu. Que nada. Boa parte, em maioria, quando eu falo, quando eu explico, é o que Deus está tratando em mim. E essa mensagem hoje traz para mim. Tá, Fernanda, tá ok. Você está buscando a palavra. A alma tá legal. Você está buscando em oração. Tá legal. E a sua mente? O que você tem feito com a sua mente, Fernanda? Você tem procurado não se acusar constantemente? Você tem buscado se alimentar de palavras que fazem bem para você? Ou palavras de acusação que o inimigo traz e fica ali remoendo, lembrando? Olha, você fez isso, você errou, você fez isso, você fez isso. E aquilo vai te deixando para baixo e vai te levando para um momento de afastamento de Deus, porque dá aquela sensação de que a gente não é digno de nada e que nunca vai melhorar, que nunca vai aprender, que nunca vai crescer, quando essa não é a verdade. O que Deus tem para a gente e o que Ele quer da gente nesse versículo é exatamente que a gente busque constantemente estar em crescimento em todas essas áreas. Seja na área da alma, seja na área do corpo e seja na nossa mente. Como que a mente tem sido tratada? O que você tem feito com a sua mente? Olha a pergunta. O que você tem feito com a sua mente? Você realmente se perdoa como Jesus te perdoou? Porque, olha, da mesma forma que Jesus nos perdoa e nos chama para uma vida nova, o inimigo, ele faz o contrário. Ele vai lá e fica só colocando o dedo na ferida, falando assim, você lembra isso aqui que você fez? Então, ele é o acusador. Você tem aceitado as acusações? Ou você tem exercitado que Deus te livrou do pecado e tem uma vida nova para você? Como tem sido? Quando eu olho para a área do corpo, eu fico pensando, eu preciso fazer alterações na minha vida. Igual quando eu olho para a parte espiritual e eu penso, isso aí eu preciso mudar. Esse fruto do Espírito aqui tá murchinho, tadinho. Ele precisa crescer, ele não tá legal não. Essa mansidão não chegou no ponto ainda necessário. Eu ainda tô uma fera, não tô mansa. Preciso ficar mansa. São pontos que a gente observa na nossa vida diariamente e fala assim, preciso melhorar nisso. Cristo é a nossa razão. Cristo é a razão para buscarmos essas melhoras. É por causa dele e porque ele morreu por nós na cruz que nós podemos olhar para o inimigo e falar, você não vai fazer mais confusão na minha mente. Você não vai mais me desanimar. Você não vai mais me fazer parar de ler a Bíblia, de orar, de levar isso a sério. Você não vai mais me acusar de que eu não sou boa o suficiente para alguma coisa. Porque Deus olha para mim com amor e carinho. E por causa dele, eu vou melhorar. Veja bem, eu não disse que eu e você somos perfeitos. Não foi isso que eu disse. Porque hoje em dia a gente encontra muito evangelho que não é esse da Bíblia, que diz que a gente é perfeito, é maravilhoso e não precisa mudar nada. Foi isso que eu falei, não. Eu disse que nós somos errados, pecadores e que por causa da morte de Jesus, a gente pode olhar lá na frente e enxergar um futuro diferente.
e ver o que Deus tem para a nossa vida, diferente do que o inimigo quer. O inimigo quer olhar e nos abater. Quando a gente olha para Jesus, a gente enxerga que há melhorias a serem feitas e, por causa de Jesus, elas irão acontecer. Conseguimos pegar a diferença? Essa é a diferença. Eu não sou perfeita. Eu estou longe de estar com tudo certinho. Graças a Deus tem muita coisa para mudar e Ele vai mudar. Vai mudar todas elas em mim. Mas baseado no amor de Cristo por mim, eu posso olhar para as acusações do inimigo e falar: não, você não vai acabar com a minha mente. Você não vai me desanimar. Você não vai me afastar do que eu preciso fazer. Amém? Essa é a mensagem que eu quero passar hoje para vocês, desse devocional que falou comigo enquanto eu estava lendo, estudando para falar com vocês. Ele falou muito comigo do que eu tenho feito e do que eu tenho procurado fazer para que a minha mente não seja afetada pelas coisas do dia a dia que me acontecem, para que eu cuide com carinho do corpo que Deus me deu e para que eu não deixe de lado a minha vida espiritual, a minha alma. Ela precisa ser tratada diariamente, a minha vida com Cristo. Amém? Hoje, na aplicação prática, eu quero que você reflita. Pare um pouco para pensar e reflita. Escreva em um caderno 3 colunas. Em cada coluna, coloque uma área. Uma mente, na outra a alma, na outra o corpo. E escreva em cada coluna o que você precisa ajustar em cada área da sua vida. É um momento de análise mesmo do que você tem feito com você, por você. Observa o que você precisa mudar, o que você não tem feito e o que você tem feito e tem feito bem. Você fala assim: olha, isso aqui, depois que eu comecei a fazer, ok, me sinto muito melhor. E eu quero orar com vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te entregar todas essas áreas da minha vida. Eu quero te entregar a minha mente, que por vezes tenta me trazer memórias de coisas que me chateiam, me magoam, me desanimam, fazem o meu dia ficar murchinho, desanimado. Eu te entrego a minha mente. Ela é um campo seu, ela não é do inimigo, não é um campo de acusação, não é um campo de sofrimento, de prisão, é um campo de libertação, no nome do Senhor Jesus. Eu entrego a minha mente e a mente dos irmãos que estão ouvindo. Pai, que a nossa mente possa estar livre para Ti. Que a gente possa se ver livre das amarras, dos pensamentos, dos traumas, das tristezas, e que o inimigo não consiga acessar a nossa mente para poder nos acusar e nos lembrar dos momentos de escravidão, dos momentos em que o pecado nos fazia escravos e nos dava tanta tristeza. Que a nossa mente seja cativa a Ti. Pai, eu quero te pedir pela minha alma e pela alma dos meus irmãos, que todas as vezes que a gente pensar em desanimar um pouquinho, pensar que não vale a pena orar, ou pensar que não precisa ler a Bíblia, que o Espírito Santo incomode, nos lembre de como é importante seguir buscando a Tua palavra e aprender mais de Ti. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala conosco. Nos mostra o que o Senhor espera de nós. Eu quero te pedir, Pai, pela área do corpo, para que eu aprenda a cuidar de mim assim como o Senhor espera. Para que toda vez que eu pensar em me alimentar, ou me exercitar, em buscar o melhor para o meu corpo, desenvolver, ter mais energia para trabalhar na Tua obra, em casa, cuidando dos meus, eu possa sempre lembrar que se eu tenho esse corpo, foi porque o Senhor me deu. Seja com as limitações ou não que eu e os meus irmãos possam ter. Mas foi assim que o Senhor me deu.
E se o Senhor me deu esse corpo, é porque o Senhor tem algo planejado para eu usar esse corpo. Que ele seja usado para a honra e glória do teu nome. Que todas as vezes que precisar, que a sua igreja chamar, que um irmão necessitar de cuidado, carinho, seja lá como for, eu tenha energia, disposição e boa vontade para poder servir na obra, porque isso também é servir na obra. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração durante essa semana e que a gente não se esqueça que estar nos teus caminhos é a melhor escolha que nós podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, foi muito bom estar com vocês. Estava com saudade, hein? Se você gostou desse devocional, se ele falou com você, se você olhou e falou assim, aprendi aqui, compartilha. Manda para algum amigo, manda para o pai, para a mãe, para os tios, para os primos. Compartilha a palavra do Senhor com outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que a palavra do Senhor não volta vazia. E mesmo que você pense assim, eu já mandei para essa pessoa, ela nem responde. Manda, porque em algum momento ela vai ouvir. A palavra do Senhor não volta vazia, ela vai frutificar. E vamos continuar em oração para os nossos queridos irmãos, amigos que ainda não conhecem o Senhor, para que eles conheçam o Senhor, tenham prazer em estar na presença dEle, queiram servi-lo. Amém? Muito obrigada, gente. Que vocês tenham um dia abençoado e uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.